Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site maisorquidas.com e hoje a gente vai falar um pouquinho, cultivo de Vanda, tá? Algumas curiosidades sobre a planta, por que muitas vezes a Vanda ela tá mais cara do que outras plantas. Vamos falar tudo que a gente pode falar aí sobre a questão das Vandas, tá? Então, não esquece de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, se inscreve no canal, que agora a gente vai fazer esses vídeos recorrentes. Vamos falar um pouquinho sobre curiosidades sobre as orquídeas e como cultivar, tá? Primeiro de tudo, tá gente, a Vanda ela não é uma orquídea natural do Brasil, na natureza ela não existe aqui no Brasil, tá? É uma planta originária da Ásia e o forte da Vanda é na Tailândia, tá? Onde são feitas as maiores hibridizações, onde tem grandes produtores de Vandas. E o que acontece? As mudas são trazidas da Tailândia para o Brasil por importação. Então o preço da Vanda está muito ligado com a questão do preço do dólar. Se o dólar está alto, a Vanda fica cara. Se o dólar está barato, a Vanda fica barata, tá? Então nessa época que a gente está vivendo, por exemplo, as Vandas tiveram um salto de preço, porque para trazer, como elas são um preço em dólar, então elas ficam muito mais caras, tá? Para vocês terem uma noção, se o preço da Vanda é 10 dólares, a gente acaba pagando 60 reais para trazer ela para cá, tirando frete de outro país para cá, tá? Ela é uma planta que ela tem um crescimento um pouco lento, tá? E para vocês terem uma noção, algumas Vandas, algumas variedades são super precoces e elas florescem bem cedo e outras já não, demoram um tempão para florescer. Imaginem o seguinte, cada par de folha é em média 1 ano para poder nascer e se desenvolver. Então, uma planta como essa aqui, vamos contar, ela tem um par de folha, 2, 3, tem mais um aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos para você conseguir uma planta desse tamanho. Então imaginem o produtor cultivando, adubando, regando durante 11 anos. E até por conta de todo esse período de cultivo, a planta muitas vezes acaba tendo algum defeitinho na folha, algum machucadinho, porque são muitos anos cultivando a planta, tá? Ela é uma planta que, na natureza, ela dá em ambiente que tem uma boa claridade e muito úmido mesmo. Então, por isso elas são cultivadas assim, com as raízes nuas, tá? Algumas pessoas costumam cultivá-la em vaso com substrato, porém, pode-se ter um problema com o acúmulo de água e apodrecimento, tá? Bom, vamos falar dos aspectos interessantes aí sobre a Vanda. Primeiro de tudo, luminosidade. É uma planta que precisa de uma boa luminosidade para poder florescer. Quem tem um orquidário um pouco mais escuro ou quem cultiva num ambiente um pouco mais escuro pode ter dificuldade de fazê-la florescer, tá? Estresse pode fazê-la atrasar a floração. Então, se você porventura demora, faz um replante, troca ela muito de ambiente, ela pode demorar a florescer. Tem até uma história de uma Vanda dessa, uma conhecida nossa comprou com flores e com ela passou a floração, ela ficou trocando de local em casa e isso acabou acarretando uma demora na floração. Passou 1, 2, 3, 4 anos e a planta não florescia porque cada mês ela não via surgindo haste, ela colocava num local diferente. Então trocava de local e a planta acabava não se adaptando em local nenhum. Então ela demorou 4 anos a florescer por conta disso. Então ache um local de boa iluminação, não deixa faltar água e tenha paciência que logo ela está florescendo. Floração de longa duração e algumas variedades podem florescer mais de uma vez por ano, 1, 2, 3 vezes por ano, tá? Tem vários híbridos, tem as cossendas que geralmente têm flores menores, porém cachos com mais flores, as Vandas onde tem menos flores por cacho, porém flores maiores, e vários híbridos entre essas e outras espécies, tá? Nós temos uma categoria de Vandas lá no site, onde tem Vandas, tem Angrecum, tem outras Vandáceas Renantera. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Tem mudas de Vanda lá a partir de R$60, tá? Plantas pré-adultas, tá? Uma dica importante em relação à umidade, para não deixar faltar umidade, caso você precise se ausentar e não possa se dedicar muito a ela, você pode ter algum tipo de recipiente que você coloca com um pouco d'água e deixa parte das raízes dentro desse recipiente, tá? No caso, vamos supor, ela tem todas essas raízes, você pega um recipiente e coloca uma parte das raízes dentro com água, tá? Dessa forma, ela vai ter água, vai ter como puxar daquele recipiente
e ela não vai ficar sem água caso você não possa molhar. Algumas pessoas usam um tubinho, como se fosse um tubo de ensaio, encaixadinho em algumas raízes, para poder garantir essa frequente umidificação na ausência. Então nós falamos da iluminação. Outro aspecto muito importante para a Wanda é a parte de umidade. Ela não pode faltar umidade, e quando ela está sendo cultivada assim, ó, com as raízes totalmente nuas, ela precisa de muita umidade, tá? Algumas vezes pode ser preciso molhá-la 2 a 3 vezes por dia, ou talvez mais, dependendo do ambiente onde você as cultiva, tá? Então, se a raiz estiver com esse aspecto esbranquiçado, significa que ela está ressecando e é preciso molhar. Você molha e ela vai ficar verdinha e mais maleável, tá? O grande desafio da Wanda é exatamente esse, a falta de umidade. Então, se você não tem tempo ou viaja muito, é preciso você ter algum mecanismo para que ela fique sendo hidratada na sua ausência, tá? Então, não pode faltar umidade no cultivo de Wanda. Falamos da iluminação, substrato. Quando ela é pequena e muda ainda, é legal você ter um substrato que retém um pouco de umidade, porque a planta é um pouco mais sensível. Depois de grande, já não tem mais necessidade, você só vai usar algum tipo de substrato, algum material que retém umidade, caso você não tenha muito tempo para se dedicar, ou viaje, fique algum período fora e não possa se dedicar ao cultivo, tá? E é interessante você ter alguma coisa que retenha umidade, tá? A adubação é muito importante, faz uma adubação certinho com adubo próprio para orquídea, conforme a recomendação do fabricante, tá? Então é uma planta muito fácil de cultivar. Muita gente às vezes tem um pouco de cisma porque ela tem esse aspecto diferente, não tem substrato. Porém, o próprio fato dela não ter substrato, ela já tem duas grandes vantagens em relação a outras plantas. A primeira é, você não precisa replantar, se preocupar com o substrato apodrecer, nada disso. Ela simplesmente vai crescendo, vai soltando raízes e bola para frente. E o segundo aspecto é que é um cultivo muito mais limpo. Uma planta sem substrato, o risco de ter ataque de fungo, lesma, caramujo, bactéria é muito menor, porque ela resseca muito mais rápido, não fica aquela umidade que pode gerar esses tipos de problemas, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, marca aqui nos comentários. Como eu disse, lá no site maisorquidas.com nós temos uma seção especial de Wandas, onde nós temos mudas, adultas, pré-adultas e muito mais, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Abração e até mais.